Você sabe a importância do planejamento integrado e o impacto do paisagismo bioativo no seu empreendimento? Ainda não? Fica nesse vídeo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Sara, eu sou designer de produto e inovação socioambiental. Eu faço parte da One, uma empresa do grupo VG, focada em soluções baseadas na natureza. Eu vou falar sobre o planejamento integrado e o paisagismo bioativo. O planejamento integrado, ele é você entender o contexto, o ecossistema de onde vai ser inserido esse projeto, e quais são as necessidades, o contexto ambiental, social e econômico. Para entender o planejamento integrado, a gente precisa entender organismos, como funcionam os organismos vivos e o conceito de metabolismo, onde a gente consome alguma coisa do entorno, a gente metaboliza, ou seja, a gente transforma e a gente devolve algo para o meio. E esse algo que a gente devolve, ele tem que ser retroalimentado dentro do ecossistema. Então a ideia é a gente estender esse contexto de metabolismo de um organismo, e ver como é a nossa contribuição com os sistemas naturais. E quando a gente pensa em natureza, a maior parte da biomassa do planeta, elas são plantas. Então, como a gente tem esse relacionamento com as plantas e como esse relacionamento ele acontece de forma biológica, essa interdependência biológica. Então, quando a gente quebra esse link biológico, é quando a gente passa a ter sistemas lineares e destrutivos. Então, como a gente passa esse conceito, essa extensão do funcionamento do organismo para as edificações? Elas são também consumidoras, Elas vão consumir energia, água, nutrientes e ar. Então, como a gente vai projetar esse edifício com base nessas necessidades e como a gente vai projetar o edifício conforme o que ele vai devolver para o entorno, que também vão ser um ar mais poluído, o aumento da temperatura, resíduos orgânicos e efluentes. Pensando nesses elementos de água, ar e nutrientes, e como a gente linka isso com a paisagem, isso se denomina paisagismo bioativo. Ele é um paisagismo que ele vai deixar de ser dependente e passivo, e ele vai passar a ser ativo, ele vai passar a metabolizar esses resíduos e ele vai passar a gerar novos recursos, como por exemplo a água. Hoje em dia, as edificações ou os espaços urbanos eles estão pensados para o escoamento dessa água o mais rápido possível. Isso gera problemas crônicos, com alagamentos, com inundações. Então, qual é o papel da edificação em reter essa água no próprio local? Então, a gente tem uma série de soluções que a gente pode utilizar, como os telhados verdes, as floreiras e fachadas vegetadas. Quando essa água desce, ela pode chegar também a ser acolhida por jardins de chuva, ter elementos de espelho d'água. E também como a gente pode tratar essa água que está sendo gerada no próprio edifício, como esses efluentes, com sistemas de jardins filtrantes e wetlands, e devolver essa água. Então, a gente projeta essa água, não só a água que a gente vai receber, como também a água que a gente está gerando, e esse sistema, ele continuamente, ele aumenta a absorção da água, O objetivo é a gente conseguir reter essa água, o maior volume, a maior quantidade de água nesse espaço que nós temos e dar o maior número de usos e funções para essa água. Outro elemento essencial é o ar. Então, como nós podemos produzir ar e renovar o ar nos nossos espaços internos utilizando as plantas? Tem esse estudo da NASA que foi publicado em 1989, já falando que as plantas têm a capacidade de remover poluentes do ar. Hoje em dia esse estudo já se desenvolveu muito e essa tecnologia a gente consegue acelerar esse processo de purificação do ar através das plantas. E isso a gente pode pensar que a gente pode aplicar na fachada do edifício, a gente pode ter elementos pontuais internos e por que não projetar isso alinhado com as estruturas de ar-condicionados do edifício. Então a gente sabe que as plantas elas têm capacidade de remover partículas suspensas do ar, elas têm capacidade de remover VOCs, que são elementos voláteis prejudiciais à nossa saúde, e elas também transformam o CO2 no oxigênio. E além disso, algumas plantas têm capacidade de emitir metabólitos secundários que são benéficos para a nossa saúde. Então, como que a gente consegue projetar
tendo esse entendimento, né? Pensando, não depois eu vou pôr um vasinho ali, não, esse planejamento ele tem que ser integrado, né? A planta ela tem que fazer parte do ecossistema, ela tem que ter essa função, senão sempre vai ser aquela coisa de, gera manutenção, eu não quero, gera custos, também não quero. Então, é essencial a gente pensar no planejamento integrado e nos benefícios. E quais são esses benefícios? São a otimização de recursos, a gente vai deixar de consumir água e energia da concessionária, então a gente vai ter payback também com o tempo, a gente vai ter o bem-estar, a gente vai ter um rendimento maior dos colaboradores, a gente vai ter engajamento, né, não somente dos colaboradores, né, mas também da sociedade com essa marca, e a gente vai contribuir, né, para o desenvolvimento de cidades e edificações mais resilientes e sustentáveis. E é importante também a gente pensar nesse conceito de retroalimentação que existe nos sistemas naturais e como que a gente consegue aplicar isso nos ambientes construídos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre sustentabilidade. Qualquer dúvida sobre paisagismo bioativo, vocês podem deixar nos comentários e se inscrevam no canal da Cornet e da VG. E fica atento para o próximo vídeo.